Durante décadas, o mundo parou para aplaudir aquele olhar misterioso. Hollywood se curvou diante da forma como ele dominava a tela, e durante muito tempo ninguém ousou duvidar de uma coisa: Johnny Depp era inabalável, mas hoje ninguém sabe ao certo onde ele está. Ele sumiu, silenciou, e os poucos que tentam explicar o motivo nunca contam tudo. Pelo menos não até agora. Eu sou o Leonan e nesse vídeo você vai entender o preço que Johnny Depp pagou pela verdade. Mas antes de entender o momento que mudou tudo, você precisa conhecer quem Johnny Depp foi antes do mundo cobrar a conta, porque é só assim que você vai entender a brutalidade da queda. Johnny nasceu no Kentucky, nos Estados Unidos, em 1963. Caçula de 4 filhos, cresceu entre mudanças, pobreza e a sombra de um pai ausente. Foi criado por uma mãe severa e aos 15 anos já estava abandonando os estudos para tentar a sorte como guitarrista em bandas de garagem. Era só mais um menino perdido em Miramar, na Flórida. Sem fama, sem futuro, só com raiva e uma guitarra nas mãos. Aos 20 anos, depois de conhecer Nicolas Cage por acaso, veio o convite que mudaria sua vida. Um teste para fazer um filme de terror chamado A Hora do Pesadelo. Ele entrou, foi aprovado e o garoto inseguro de Miramar virou astro da noite pro dia. Vieram os papéis sérios, vieram os filmes cult, vieram os olhares, mas foi só em 2003, quando estreou como Capitão Jack Sparrow em Piratas do Caribe, que Johnny Depp virou algo maior que um ator. Ele virou um mito. Foi indicado ao Oscar, apontado como o homem mais sexy do planeta, contratado pelos maiores estúdios, e a cada novo filme ele provava uma coisa: ele não precisava se encaixar. O mundo se dobrava ao estilo dele. Enquanto todo ator sonhava em ser herói, ele se consagrava como um anti-herói. Enquanto a indústria pedia sorrisos, ele trazia silêncios. E mesmo assim, ele era o mais amado, o mais desejado, o mais bem pago. Mas o que ninguém via é que por trás daquele charme excêntrico existia um homem se despedaçando aos poucos. Ele mesmo já dizia: minha vida nunca foi normal e o sucesso só piorou isso. E o mais perigoso de tudo é que a queda não começou com uma traição, nem com um erro. Começou com algo muito mais comum: uma paixão intensa, cheia de promessas, cheia de câmeras, cheia de veneno. Porque o que começou com amor logo virou manchete, e a manchete virou tribunal. Quando Johnny Depp conheceu Amber Heard, ele já tinha conquistado tudo: fama, fortuna, filhos, prêmios. Ela era mais jovem, atriz em ascensão, de fala firme e olhar penetrante. Juntos, eles viraram o casal perfeito para as revistas. Beijos no tapete vermelho, de mãos dadas nas saídas dos eventos, promessas de para sempre. Mas dentro de casa, a história era bem diferente. Relatos de brigas, vozes alteradas atrás das paredes, copos quebrando, portas batendo e um silêncio desconfortável que crescia a cada aparição pública. Em 2015, eles se casaram, mas o que era para ser o início de uma nova fase virou o início do fim. Menos de 2 anos depois, Amber apareceu diante da justiça, rosto marcado, olhar abatido. A internet explodiu, as manchetes não davam trégua e mesmo sem sentença, ele já estava condenado pela opinião pública. Enquanto os fãs se dividiam, os estúdios não hesitaram. Em silêncio, começaram a apagar o nome dele das listas, cancelaram contratos, suspenderam gravações e os grandes convites pararam de chegar. Naquele momento, Johnny Depp já não era mais o gênio excêntrico, o ator que virou risco para qualquer projeto. Mas ele não ficou calado, negou as acusações, disse que ele, na verdade, era a vítima e abriu um processo contra o jornal britânico The Sun.
Era a chance dele limpar o próprio nome, mas o tribunal não viu assim. Em 2020, o juiz decidiu contra ele, disse que as evidências eram substancialmente verdadeiras e com isso, o que restava da imagem pública de Johnny Depp desmoronou de vez. Foi nesse momento que a Warner bateu o martelo. Ele estava fora de Animais Fantásticos, substituído sem cerimônia, sem carta aberta, sem despedida, e pela primeira vez em décadas, Johnny se viu sozinho, sem os filmes, sem os contratos, sem aliados. Aquele que um dia foi a alma de Hollywood, agora era tratado como uma ameaça. Mas o que ninguém imaginava é que o verdadeiro julgamento ainda estava por vir. E dessa vez, o mundo inteiro ia assistir. Abril de 2022, uma sala de tribunal comum, mas com o mundo inteiro assistindo. Johnny Depp estava lá, sentado de terno, sem personagem, sem figurino. Só ele, um homem cansado, tentando provar que ainda era humano. Do outro lado, Amber Heard, firme, postura impenetrável. A atriz pronta para encarar o palco mais cruel da carreira, o tribunal. Johnny processava Amber por difamação. Motivo? Um artigo publicado por ela no Washington Post em 2018, onde dizia ser uma sobrevivente de abuso doméstico. Ela não mencionou nomes, mas todos sabiam de quem ela falava. O valor? 50 milhões de dólares. Amber respondeu com uma contração no valor de 100 milhões de dólares. E o que se desenrolou nas semanas seguintes foi um espetáculo brutal. Durante 6 semanas, o tribunal virou um palco, mas não um palco comum, era um palco onde os bastidores de um casamento eram expostos na frente de milhões. Johnny falou primeiro, contou que depois do artigo perdeu tudo, capitão Jack Sparrow cancelado, contratos futuros todos foram embora, ninguém me queria por perto. Então vieram os áudios, Amber nervosa gritando, dizendo: vai lá, Johnny, conta pro mundo, vê se alguém vai acreditar em você, vê se um homem vai convencer alguém de que é vítima. O tribunal ficou em silêncio. Em outro áudio ela admitia: eu não te bati, eu só te dei um tapa, para de ser um bebê. O público explodiu e o julgamento virou uma guerra cultural. Enquanto os advogados de Depp expunham contradições, os peritos forenses analisaram fotos de supostos hematomas, detectaram edições, metadados alterados, falta de consistência. Amber, por sua vez, chorou, mostrou imagens, falou de garrafas voando, de insultos, de terror. Mas a dúvida pairava: verdade ou atuação? E quando Kate Moss entrou por videoconferência, tudo mudou. Amber tinha sugerido que Johnny empurrou Kate de uma escada, mas Kate foi direta: ele nunca me empurrou, nunca me chutou, nunca me machucou. O público respirou fundo, mais um pilar da narrativa de Amber caía por terra. Enquanto isso, nas redes sociais, era como se o julgamento acontecesse em tempo real para bilhões de pessoas. Vídeos de cortes emocionais, análises frame a frame, hashtags como Justice for Johnny Depp batiam 15 milhões de visualizações só no TikTok. Influencers fizeram react, comediantes criaram enquetes, pessoas comuns choravam com depoimentos. Mas no tribunal só uma coisa importava, e era o veredito. E no dia 1º de junho o júri retornou. Sim, Amber Heard difamou Johnny Depp, 10 milhões de dólares por danos compensatórios, 5 milhões por danos punitivos, reduzidos para 350 mil dólares por limite da lei. Amber ganhou 2 milhões de dólares numa das alegações de sua contração. Johnny não estava presente, ele assistia tudo de um hotel em Londres. Amber, presente, chorou, e na saída do tribunal não houve discurso, só silêncio e manchetes.
porque aquele julgamento não foi só sobre quem falou a verdade, foi sobre uma geração que quis ouvir a versão completa da história. E quando ela veio, ela não tinha heróis, não tinha vilões, tinha só duas pessoas despedaçadas e uma verdade que ninguém quis ver em 2016. Quando o júri anunciou o veredito, Johnny Depp venceu no papel, mas o mundo estava devendo outra conta. Os tabloides que o chamaram de monstro desapareceram por alguns dias. Alguns jornalistas apagaram tweets antigos, outros simplesmente fingiram que nunca haviam o destruído. Mas Hollywood, Hollywood é outra história. Logo após o julgamento, a indústria ficou muda. Ninguém ligou, ninguém mandou e-mail, ninguém o parabenizou. A mesma indústria que o aplaudiu por décadas, agora fingia que não o conhecia. E Johnny fez a única coisa que um homem ferido faz quando o silêncio grita mais que as vozes. Ele sumiu, meses longe de tudo, longe do caos, longe dos Estados Unidos. Até que em 2023 aconteceu algo que nem os fãs esperavam. A França abriu os braços para ele. O Festival de Cannes exibiu Jenny do Barry e quando o filme terminou, 7 minutos de aplausos tomaram a sala. Eu disse 7 minutos de aplausos. Não de um público celebrando um personagem, mas de um público pedindo desculpas. Do lado de fora, críticos exaltavam seu retorno. Do lado de dentro, Johnny segurava a emoção, tentando entender o que estava acontecendo. Mas enquanto a Europa o abraçava, a Disney observava de longe. E aqui entra o detalhe que o mundo precisa ouvir. Durante o julgamento, um dos advogados perguntou com sarcasmo: Senhor Depp, se a Disney lhe oferecesse 300 milhões e 1 milhão de alpacas, o senhor voltaria a interpretar Jack Sparrow? Johnny levantou o rosto e respondeu com tranquilidade: eu não voltaria. Essa frase virou manchete global e a Disney ficou exposta, porque naquele momento o mundo descobriu algo que poucos sabiam. A Disney tinha encerrado o contrato dele antes de qualquer investigação, sem ouvir, sem perguntar, sem sequer dar a chance de uma explicação. E agora o que aconteceu em seguida é uma obra-prima da ironia. Logo após o veredito, vários executivos começaram a vazar notícias de que adorariam trabalhar com Depp novamente, mas nenhum deles pediu desculpas, nenhum deles admitiu o erro, nenhum. E então veio Jerry Bruckheimer, o produtor da franquia Piratas do Caribe, a mente por trás de Jack Sparrow. Deu entrevistas em 2024 e 2025. Já conversei com Johnny, se ele gostar do roteiro, eu acho que ele faz. Se dependesse de mim, ele estaria nesse filme. Isso foi dito por Jerry Bruckheimer. E mais, fontes internas disseram que o roteiro de Piratas 6 menciona Jack Sparrow e que o custo de trazer Depp de volta seria uma fortuna. A indústria, a mesma que o jogou no lixo, agora corria atrás. Seu representante declarou oficialmente que a história dos 300 milhões era falsa, mas ninguém desmentiu que a Disney sondou o retorno. E mais tarde, outra bomba estourou. O People Magazine publicou que Johnny estava aberto a trabalhar com a Disney novamente, mas só se fosse o projeto certo, ou seja, agora quem escolhia era ele. Enquanto isso, sua vida real seguia outro ritmo. Johnny se afastou da imagem de estrela de Hollywood, se refugiou na Europa, saiu na mídia que ele estava comprando um castelo, mas nada foi confirmado. Passou a pintar, compor, tocar guitarra e viver longe de tudo que o destruiu. Ele fez turnê com sua banda, se emocionou em palcos menores, recebeu carinho que não vinha de contratos, mas também enfrentou suas dores. Um acidente sério no tornozelo o obrigou a cancelar parte da turnê. A saúde já não era de ferro e ele admitiu em entrevistas recentes que a traição de Hollywood deixou marcas que nem o tempo consegue apagar. Johnny Depp hoje é um homem livre, mas não no sentido glamouroso da coisa, livre no sentido essencial. Ele não deve mais nada para ninguém. A Disney o quer, os fãs o querem, os produtores o querem, mas Johnny só quer paz. O sorriso que aparece nos poucos vídeos recentes é leve,
leve, cansado, mas sincero. Não é o sorriso do capitão Jack Sparrow, nem do galã de Tim Burton. É o sorriso de alguém que finalmente entendeu. A única coisa que ele precisava salvar era a si mesmo. E hoje a pergunta que fica é simples. Não é quando Johnny volta, mas sim ele quer voltar? Porque pela primeira vez em décadas, Johnny Depp está no controle da própria vida. E não há preço no mundo, nem 300 milhões de dólares, nem alpacas, nem Hollywood inteira que faça ele abrir a mão disso. E talvez seja por isso que nos poucos vídeos recentes, Johnny parece diferente. Os olhos ainda carregam sombras. Sim, as cicatrizes ainda estão ali, mesmo quando ele sorri, mas existe algo novo, algo que não estava presente nos últimos 20 anos. Paz, uma paz frágil, limitada, quase tímida, mas real. Ele sabe o que perdeu, sabe quem o abandonou, sabe quanto custou limpar o próprio nome e sabe que nunca vai recuperar totalmente tudo que o tribunal devolveu no papel. Mas pela primeira vez, ele não está tentando voltar a ser quem era, nem pedindo para o mundo entender o lado dele, nem implorando para Hollywood lembrar do que ele fez. Johnny Depp não quer mais ser lembrado como um personagem, ele quer ser esquecido como um problema e ao mesmo tempo quer ser visto como algo tão simples que o mundo esqueceu que ele era. Um homem que errou, sofreu, amou, perdeu, foi destruído e se reconstruiu aos pedaços. Um homem que carregou uma culpa que não era dele, que envelheceu antes do tempo, que foi julgado antes da verdade, que foi crucificado antes do processo e absolvido quando já tinha sangrado demais. Alguns perguntam se Johnny volta para Hollywood, se ele volta para Disney, se ele volta para piratas, se ele volta a ser o Jack que dominou o mundo. Mas a resposta verdadeira talvez seja outra. Talvez Johnny Depp não precise voltar. Talvez seja o mundo que precisa alcançar ele agora. Porque no fim de tudo, não é sobre quem venceu, nem sobre quem mentiu, nem sobre quem caiu. É sobre o que resta quando a fama acaba, quando o barulho some e quando o homem finalmente se encontra com o próprio reflexo. Johnny Depp venceu o processo, mas perdeu coisas que nenhum tribunal devolve. E talvez esse seja o preço que ninguém vê, o preço que Johnny Depp pagou pela verdade, o preço da coragem, o preço da verdade, o preço de sobreviver a si mesmo e ao mundo inteiro ao mesmo tempo. Eu sou o Leonan e esse foi o preço que Johnny Depp pagou pela verdade. Se essa história fez você pensar, compartilhe, não pela polêmica, mas para lembrar o mundo de uma coisa que ele insiste em esquecer. Por trás de cada ídolo existe um ser humano tentando sobreviver. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!